A Bíblia diz assim, a palavra de Deus: fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, vendo isto ser agradável aos olhos dos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. Está dando para entender, pessoal? Amém? Então nós estamos falando aqui que Tiago foi morto, e aos olhos dos judeus, os judeus ficaram perplexos, ficaram apaixonados pelo grande acontecimento, né? Pastor, é sério? Os judeus perseguindo o povo de Deus, a igreja, prendendo também Pedro, e era o dia dos pães ágimos. Tendo feito prender, lançou Pedro no cárcere, na prisão, entregando a 4 escoltas, de 4 soldados, cada um, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado, ou aprisionado, ou preso no cárcere. Mas havia o quê? A oração incessante a Deus por toda parte da igreja, por toda a igreja a favor dele. Ou seja, Pedro estava sendo preso, estava vivendo um momento difícil na sua vida, e a igreja que estava sendo perseguida se levantou para orar pela vida dele. Amém? Até aí está tudo certinho? Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro o quê? Pedro o quê? Vou repetir, vou perguntar mais uma vez para a igreja, para saber se a igreja está aqui, que eu estou ouvindo poucas vozes para a quantidade de pessoas. Pedro o quê? Isso. Pedro dormia entre 2 soldados. Ele estava acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Amém? Amém? Então o que nós queremos conversar com vocês hoje, pessoal, é algo interessante. Obrigado, meu filho. É algo muito interessante, e revelador. Uma palavra que eu quero que vocês guardem no seu coração nessa noite é essa palavra que a Bíblia diz que Pedro dormia. Pedro dormia. Olha que interessante. Bom, a Bíblia diz que Herodes manda matar Tiago. Começa então a perseguição à igreja de Cristo. E o mais interessante é que os seus próprios irmãos, de uma nação, eles aplaudiram, eles ficaram felizes, ficaram satisfeitos por tudo que Herodes estava fazendo. Mas o que mais alegrava o povo, os judeus, era o fato deles ficarem sabendo que Herodes estava aprisionando os mártires, os discípulos, os apóstolos de Jesus Cristo. É incrível, porque essa perseguição, a gente começa a viajar dentro dela, porque todas as vezes que nós falamos que nós estamos sendo perseguidos, a primeira pessoa que a gente levanta como nosso inimigo é quem? Quem é o nosso maior inimigo? É o quem? O diabo, cabeça esmagada. Todas as vezes que você fala assim, pastor, estou sofrendo uma perseguição, nossa, vamos orar para repreender o diabo, porque o diabo está correndo atrás de você, está te perseguindo, está tentando te desanimar. Mas o mais interessante aqui é que o povo de Deus
se levantando contra a própria igreja. Sabe? Talvez tenham pessoas aqui hoje que não teriam condições de estar aqui, pelo simples fato de, antes de sair de casa, alguém de dentro da sua casa falar assim para você: nossa, o que você vai fazer lá? O que você vai fazer naquele lugar? Eu, no teu lugar, eu não iria, porque ele não tem nada de bom. Ali tem um pastor tirando dinheiro de vocês, ali tem um pastor, obrigado, filho. Ali tem uma igreja, ali tem uns irmãos estranhos, tem pessoas estranhas. Eu não sei de onde que vocês tanto acreditam que esse Deus pode fazer tantas coisas. Sabe, nós somos perseguidos por aqueles que menos esperamos. Herodes, ele queria ficar bem na fita com os judeus. Ele queria aparecer bem na foto com os judeus. Então Herodes, ele entendia que quanto mais ele perseguia a igreja de Cristo, mais bem na vida ele ficaria diante do povo, diante dos judeus. E naquela época o evangelho ele começou a se espalhar de uma forma tão grande, de tão profunda, que as mesmas pessoas que anteriormente perseguiam a Jesus Cristo começaram a perseguir aqueles que seguiam verdadeiramente Jesus Cristo. Começa então a perseguir os cristãos, começa então a perseguição contra a igreja de Cristo. É claro que Tiago não foi o único mártir que foi assassinado por Herodes, tiveram outros. Mas Tiago tinha uma representação muito grande no meio dos judeus. Ele era um daqueles que verdadeiramente viveram em Cristo e para Cristo. Então você não se preocupe se você estiver fazendo o teu papel de discípulo, fazendo o teu papel de crente, de cristão, fazendo o teu papel de igreja, e de repente você começar a ser perseguido, e talvez ser perseguido por pessoas que você menos esperava, por pessoas que você mais ama, por pessoas que você daria a sua vida, e talvez são aqueles ali que vão começar a perseguir a sua carreira cristã. Bom, Jesus deu a vida, a Bíblia diz que ele deu a vida por muitos, ou seja, ele não deu a vida por todos, ele deu a vida por muitos. E por que muitos? Porque nem todos acreditavam, nem todos creram que ele era o Messias, o Filho de Deus, que ele seria o libertador do povo de Israel. Então Jesus, ele deu a sua vida por um povo que lhe deu as costas. Ele deu a sua vida por um povo que cuspiu no prato em que comeu. Então assim, sabe, tem pessoas que se abatem com a perseguição. O que nós queremos aprender aqui nessa noite, que isso é bíblico, e isso estava no Antigo Testamento, e se complementa no Novo Testamento, e vai continuar complementando, vai continuar seguindo até o dia da volta de Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui que depois de Herodes matar Tiago, Herodes viu que o povo judeu se alegrou com a façanha dele, com o grande rei de Roma, dos judeus ali naquele momento. Então o que acontece? O que ele começa a entender? Bom, se Tiago não era tão importante, mas era importante, mas ele não era tão importante como era Pedro, eu vou pegar Pedro, eu vou aprisionar Pedro, eu vou colocar Pedro no cárcere, e depois que passar a festa dos pães ágeis, depois de que passar a Páscoa, eu vou levar ele diante do público, diante da plateia, para que ele seja sentenciado à morte. Vocês estão entendendo? Amém. Estão entendendo? Amém.
Então, assim, existem dois modelos de perseguições. A perseguição que nós criamos para nós mesmos, porque não agimos bem, porque não carregamos a verdadeira bandeira que deveríamos carregar, que não exercemos a função que nos foi dada pelos céus. E aí nós somos perseguidos, e somos perseguidos de uma certa forma com razão. E aquele irmãozinho que estava na igreja, hoje está fazendo isso. E aquela irmãzinha que estava na igreja, nossa, na igreja é uma bênção, mas aqui fora, misericórdia, será que ela é crente mesmo? Isso se chama o quê? Perseguição. Mas aí você está atrelado a essa perseguição, porque você fez por onde? Agora existem perseguições que por você vestir, por você andar na presença de Deus, ser um verdadeiro discípulo, que não tem, sabe, que maneja, como a Bíblia diz, você ser um verdadeiro obreiro, que não tem com que se envergonhar, as perseguições vão vir até você, porque algo vai tentar te parar, algo vai tentar te frear na sua caminhada, algo vai tentar fazer com que você olhe para trás, algo vai tentar te ferir, porque essa é a intenção da perseguição, é ferir. E além de ferir, é poder matar os sonhos, matar as promessas que Deus tem nas nossas vidas. Agora eu quero te dizer uma coisa: se você hoje está na igreja de Cristo, se você hoje está na igreja de Cristo e nada acontece, não pense que nada está acontecendo porque Deus está no controle, não. Porque todas as vezes que Deus está no controle da sua vida, por isso que a palavra diz controle, por isso que a palavra diz que você não tem mais a sua vida é de Deus. Se Ele está no controle da sua vida, você precisa se preparar para um cenário de guerra. Quem está aqui diga amém? Amém. Amém? Você precisa estar preparado, porque para Ele poder ter o controle da sua vida, você precisa perder o controle da sua vida. Para que alguém tenha o controle da minha vida, eu não posso mais viver mais eu, mas alguém precisa viver em mim, alguém precisa viver por mim, e esse é o Cristo Jesus. Amém. Mas pastor, a minha vida está um mar de rosas. Meu irmão, eu quero te dizer, eu não quero ser transmissor de desgraças, eu não quero aqui te desanimar, mas eu no seu lugar eu começaria a pensar o seguinte: tem alguma coisa errada comigo, porque eu não estou sofrendo perseguição. Alguma coisa não está certo, porque eu estou sofrendo. Peraí, pastor, mas a gente é filho de Deus. A Bíblia diz que nada nos faltará, que Ele, se Ele for o nosso pastor, nada nos faltará. Mas a Bíblia não diz que se nada nos faltará, será o quê? Não faltará o quê? O que não nos faltará? Não nos faltará perseguição, luta, batalha, guerra, não nos faltará cenário de destruição, mas não nos faltará paz, regozijo, amor, não nos faltará nada. Mas a Bíblia diz também que tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia! Ou seja, irmãos, a gente precisa ter cuidado quando nós estamos tendo uma vida assim, sabe? Que não acontece nada, alguma coisa está errada conosco. Porque nós nascemos para incomodar. Diga assim: eu nasci. Eu fui chamado para incomodar. Nós fomos chamados, irmãos, para incomodar. Tiago foi morto porque ele estava incomodando, porque ele estava espalhando o Evangelho de Jesus Cristo. Pedro estava prestes a ser morto porque ele estava espalhando o Evangelho, ele estava pregando a palavra. A Bíblia diz que na conversão de Pedro, ele faz uma pregação numa praça pública, e lá ele ganha para Jesus quase 3.000 vidas, quase 3.000 almas, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus.
Tira, coloca óculos, tira e coloca. Agora tem um detalhe. O que nós queremos para as nossas vidas no meio do Evangelho? Ser conhecido ou ser reconhecido? Sabe, as pessoas hoje estão sendo conhecidas pelos Big Brothers da vida, não é verdade? Preste atenção no que eu vou falar. Pastor, você está perseguindo? Não estou perseguindo. O que nós estamos falando é uma pura verdade. Quantas pessoas se tornaram conhecidas pelo Big Brother? Mas do mesmo jeito que se tornaram conhecidas, elas o quê? Desapareceram. Amém? Amém? Não é verdade? Lembra do Big Brother 1? Quem lembra do Big Brother 1? Quem lembra quem foi o campeão do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, até os dias de hoje? Quem assiste? Quem lembra? Você não consegue lembrar, porque ela se tornou conhecida e de repente ela sumiu. Hoje as pessoas querem ser conhecidas pelos TikToks da vida, pelos Faces, pelo Instagram, mostrando o quê? Coisas fúteis, mostrando o corpo, mostrando uma maquiagem, mostrando o cabelo, mostrando lugares, né? Pessoas. E aí quando você olha vídeos engraçados, e aí quando você olha lá o TikTok do cara tá bombando, tem para mais de não sei quantos mil pessoas, o cara tá no auge da sua carreira. Amém? Eles se tornam o quê? Conhecidos. Não é verdade? E eu conheço aquela moça que está ali. Ela não é aquela moça do TikTok, ela não é aquela moça, ela não é do Insta. Caramba, é ela mesmo. Aí eu vou lá que eu vou tirar uma fotinha com ela. E daqui a pouco aquela mulher, o que acontece com ela? Ela, da mesma forma que a fama chega, a fama vai embora. Assim é com os jogadores de futebol. Quem é o atleta mais famoso do Brasil hoje? É o Neymar. Mas daqui a 10 anos, o povo não vai se recordar direito pelo que o Neymar jogou no Brasil. Caramba, é mesmo, eu lembro de um lance dele. A gente vai perdendo a memória daquela pessoa, o que aquela pessoa fez, porque ela era conhecida. Pedro não. Pedro ele era reconhecido por pregar o Evangelho e tratar dos negócios do céu aqui na terra. Aleluia! E isso ninguém tirava dele. E isso ninguém poderia tirar dele. Sabe? A pessoa, quando ela é conhecida, a sua fama, ela dura pouco. A sua fama, ela é passageira. E logo, aquela pessoa que era conhecida, ela cai em esquecimento. Ela some. Ninguém mais lembra dela. Ninguém mais vai se recordar daquela pessoa. Mas quando a pessoa é reconhecida, a pessoa ela é legítima, ela é verdadeira, ela faz história. E a sua história fica guardada, gravada até a eternidade. Ela ganha o seu mérito por aquilo que ela conquistou, pela sua importância. E tudo que ela faz se torna o quê? Duradouro, por causa do seu caráter. Então a grande preocupação dos judeus naquela época era que Pedro não era um cara conhecido. Passou lá o cara do TikTok, meu irmão Pedro, chega aí, caramba, deixa eu tirar uma foto contigo. Mas não, passou um cara que era reconhecido. E aquele que faz a diferença, o povo reconhece. E lá vem o discípulo de Jesus Cristo. E lá vem a discípula de Cristo Jesus. Eita, rapaz, você não sabe o que essa mulher fez há 30 anos atrás. Você não sabe a palavra que esse homem pregou há 20 anos atrás. Como é que você lembra? Eu lembro porque quando eu vejo o homem de Deus, o homem que trata dos negócios do céu aqui na terra, é impossível esquecê-lo. Aí está
ser reconhecido e conhecido. E aí, por ser reconhecido, aí começam as revelações. Herodes prende Pedro, não era somente para ficar bem na fita. Sabe por quê? Porque Herodes, por ser o rei, ele tinha poder, mas a autoridade quem tinha era Pedro. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Herodes tinha o poder, mas a autoridade quem tinha era Pedro. O seu patrão, ele tem o poder, mas a autoridade é você que tem. A sua patroa tem o poder, os governantes têm o poder, mas a autoridade quem tem somos nós. E sabe o que é mais sinistro nessa mensagem? Sabe o que era mais sinistro nessa mensagem? É que você pega um cara simples e tenta transformar ele no maior vilão, mundialmente falando. Herodes manda 4 diligências prender Pedro. Não tinha necessidade. Pedro não era perigoso. Talvez não para nós, mas para Herodes Pedro era. Herodes manda acorrentar Pedro dentro de uma prisão, as pernas e os braços dele. Deixa 2 soldados de cada lado tomando conta de Pedro, para vigiar a madrugada de Pedro, como seria, o que Pedro poderia fazer, que tipo de mágica Pedro, que era um homem que pregava a palavra de Deus, poderia se soltar. Será que Pedro ali poderia a qualquer momento virar um Hulk? Será que Pedro ali poderia fazer uma mágica e se soltar? Ele estava numa prisão de segurança máxima, não era qualquer tipo de prisão. E aonde nós queremos entrar com a palavra aqui é numa insanidade de Pedro, porque isso foi insano o que Pedro faz. A Bíblia diz que Pedro é acorrentado, ele é preso, ele vai ser julgado. Ele já sabia, Herodes já sabia, o povo já sabia que ele iria ser julgado, a sua sentença seria a sentença de morte. E o mais incrível, o mais engraçado é que o cara, no meio de uma grande crise na sua vida, ele consegue fazer o quê? O que nós lemos lá em cima? Que ele estava preso e ele fez o quê? Dormiu. Ele dormiu. Como é que pode isso? O cara Pedro era louco. Pedro era maluquetão na cabeça. Porque se coloca na posição de Pedro. Imagina 4 soldados olhando para Pedro acorrentados, e eles deveriam olhar assim e falar assim para eles assim, para Pedro assim: Pedrão, tá sabendo que amanhã vai dançar, né? Pedro olhando para a cara deles e falando assim: vocês não conhecem o Deus que eu tenho. Glória a Deus. Aleluia. Pedro devia estar imaginando assim: aí, você não imagina a promessa que há sobre a minha vida. Você pode reparar agora, existe uma promessa sobre a minha vida. Amém? Existe uma promessa sobre a sua vida. Existe uma grande promessa. Pedro virou para aqueles homens devem ter virado para Pedro e falado assim: rapaz, você está lascado, cara, e tu vai deitar para dormir? Tu não tem medo da sua vida? Irmãos, preste atenção, a gente passa por crises muito menores para a gente poder ficar desesperados. Não é verdade, Dai? A gente passa por crises muito menores para a gente poder começar a chorar, a gritar, a falar: Deus, tu me conhece, tu conhece o meu coração, Senhor, lembra-te de mim, Pai. E a gente começa a trazer lembranças à memória de Deus, como se Deus esquecesse de nós. E Deus, provavelmente Deus, ele fala assim: meu filho, não
se preocupe, vai descansar, vai dormir, somente creia no meu poder, porque eu tenho uma promessa na sua vida e você não vai morrer no meio da crise enquanto essa promessa não se cumprir. Aleluia. Então Deus olha assim, você está pensando que eu sou o quê? Que eu sou homem para que minta, ou eu sou filho do homem para que se arrependa? A minha palavra é uma só, e se eu prometi, eu vou cumprir a sua vida. E Pedro, a Bíblia diz que Pedro fazia o quê? Dormia. Irmãos, a gente vê o filho nosso resfriado, a gente fica louco. A gente vê o patrão olhando para a nossa cara de cara feia, querendo nos perseguir, a gente endoida. É hoje que eu perco meu emprego, Senhor, não permite, Senhor, é a quantidade de conta que eu tenho que pagar meu aluguel, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E a palavra diz que Pedro simplesmente entra, provavelmente sendo zombado pelos soldados. Aí Pedro, eu vou ser o primeiro a atravessar a espada em você. Não, deixa Pedro que eu quero ser o primeiro. Deve ter feito apostas no Cássio. Aí, quanto tempo Pedro vai durar? Porque amanhã Herodes vai matar. Sabe o que Pedro entendia? E que a gente precisa entender? É que Deus, Ele transforma as crises em lugares de crescimento. Ele é capaz de transformar toda a crise que você está passando em momento de crescimento. Aleluia. Sabe por quê? Porque vai ser no meio das crises que a sua identidade ela vai ser revelada. Vai ser em meio das crises que ela vai ser revelada sobre você. Sabe? Pedro, ele entendeu na hora que ele deita a cabeça no travesseiro, ou na pedra, ou na rocha, ele entende o seguinte: eu não tenho controle da minha vida, Deus está no controle da minha história. Sabe o que significa isso? Que o controle da sua vida, dos acontecimentos, não está nas tuas mãos. Então não tente resolver, permita-se que Deus resolva para você, porque o controle da sua vida, o controle da crise que você está vivendo, o controle da sua história está nas mãos de Deus. Pedro entendeu: eu estou no meio de uma crise instalada, eu não fiz nada demais, eu só simplesmente estava pregando o Evangelho, eu simplesmente estava somente ensinando tudo aquilo que eu aprendi através dos Pentateucos, através dos escribas, através de Jesus Cristo. Eu andei com Jesus, eu percorri longos caminhos com Jesus, eu tive uma vida com Jesus. Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, foi promessa do Deus Pai, mas eu permaneço fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. Pedro consegue entender que nenhum dos seus planos, Senhor, podem ser frustrados. Aleluia! Não importa o que eu estou vivendo, Pai, mas eu sei, Senhor, que a minha história não termina assim. Glória a Deus! Que o que está acontecendo hoje, imaginando Pedro não aqui pensando, é apenas uma vírgula, porque o ponto final, quem vai dar a minha história é o Senhor. Glória a Deus! E existe algo aqui que quando a gente lê e fala que Pedro dormia, a gente, sabe, como diz ali as pessoas, a gente buga a cabeça, é bugar, né? Buga a cabeça, a gente doida, a gente fica louco, porque a gente fala assim, cara, como é que pode? Mas aí quando você começa a estudar, eu começo a entender, e Deus começa a nos revelar o porquê que Pedro dorme no meio de uma crise, no meio de um cenário devastador. Por que Pedro dorme? Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 21. Abra comigo, não deixa de abrir não. João capítulo 21, versículo 18. João capítulo 21, versículo 18.
Olha que lindo. A gente não consegue entender muitas das vezes por que aqueles camaradas, né, aqueles discípulos, aqueles homens que andaram com Deus, que andaram com Jesus, por que eles têm umas atitudes tão assim loucas, né? Esse cara precisa ir para a colônia, vamos internar ele, porque, cara, o cara está no meio de uma crise e ele está como se nada tivesse acontecendo. Ele está dormindo. Eu fico imaginando novamente um soldado. Esse cara dorme, ele está pensando o quê? Que ele está no hotel 5 estrelas, que ele está no spa, que ele está nas férias prolongadas. Ele não entendeu ainda que amanhã Herodes vai passar o cerol nele. Cara, imagina a humilhação de você ser acorrentado, de você estar num cárcere de força maior, de você estar vigiado o tempo todo. Eu não sei para quem era mais humilhante, se era para Pedro ou se era para Herodes. Pedro por estar naquela situação, e Herodes por ter medo de Pedro. E a Bíblia diz assim, ó, olha isso aqui, porque isso aqui tem uma revelação muito linda, isso aqui é muito lindo, e olha por que Pedro dorme. Em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu te cingia a ti mesmo e andava onde querias. Ou seja, Jesus falando para Pedro, quando você era rapaz, você tinha um controle da sua vida, mas agora você não tem mais, porque o controle da tua vida é meu. Você não tem mais controle da sua vida, ok, Pedro? E aí Jesus começa a fazer umas revelações para Pedro, e diz assim, então andava o quê? Porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá. O que Jesus está falando? Está falando de quê? Do ministério de Pedro. O ministério que Pedro iria galgar, né? Que ele ia caminhar. Mas Jesus fala assim: te cingirá e te levará para onde você não quer ir. Uau! Quando você era moço, só para vocês entenderem, eu não vou correr. Quando você era moço, você pensava por si. Mas agora sou eu que tomo o controle da sua vida, beleza, Pedro? Amém. Porém, na tua velhice, você assumirá o seu ministério. Porém, vai ser na sua velhice que vão te matar. Vai ser na sua velhice que você vai morrer de morte matada, não de morte morrida. Vai ser na sua velhice que, você vai ser levado para um lugar aonde você não quer ir. Se você recebe essa passagem anos atrás, aí você vê Tiago morrendo. Se você recebe essa palavra, perdão, aí você vê Tiago morrendo. Tempos depois vem Pedro. O que você vai pensar no lugar de Pedro? Chegou a minha hora. Olha aqui, eu estou indo para um lugar aonde eu não quero estar. Caraca, não é que Jesus falou que eu iria morrer? Pô, cara, que isso? Chegou meu momento de morrer? Só que ao contrário disso tudo, Pedro descansa. Mas pastor, por que depois de uma palavra dessa vinda direta da boca do maior profeta, Pedro descansa? Sabe por quê? Porque Pedro começou a fazer cálculos. E isso é muito lindo. Pedro deve ter, na hora que ele foi preso, ele começa a fazer cálculos. Espera aí, existe uma promessa na minha vida, que eu só vou morrer quando eu estiver velho, mas ainda não chegou o tempo da minha velhice. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou descansar, porque amanhã essas portas vão se abrir. Eu não sei como, mas eu vou sair desse lugar. Pedro entendeu perfeitamente que a promessa de morte dele, o que Jesus tinha falado, não era para aquele momento, mas era lá na frente. Então ele ainda tinha mais uma chance de continuar fazendo a vontade de Deus. Ele
5 mais 3 são 8, diminui por 2 vira 6 e tal. Mas eu não estou jovem. Jesus falou que quando eu tivesse velho. Irmãos, soldadinhos, vocês não sabem de nada, vocês estão completamente por fora. Vocês não sabem de nada, se preparem, porque esse negócio aqui vai estremecer. E aquele que me prometeu, aquele que me entregou o ministério, vai se cumprir na minha vida. Eu não morrerei antes que a promessa se cumpra na minha vida. Se Deus te prometeu que você e a sua casa serviriam o Senhor, você pode ter certeza que você não vai morrer antes que isso aconteça. Se Deus te prometeu um cargo na empresa, você pode ter certeza que você não vai morrer antes que isso aconteça. Se Deus te prometeu que você vai ser curado de uma enfermidade mortal, não vai ser dela que você vai morrer, porque a sua palavra não volta vazia. Se você quer, dá uma salva de palmas para Ele. Sabe o que eu começo a aprender nessa noite? Que não existe cela, não existe correntes, não existe soldados, não existe prisão de segurança máxima. A morte ela se cala, a morte ela se rende, porque o poder de Deus está acima de todas essas coisas e ninguém pode contra Deus. Aleluia! Glória a Deus. Não existe nada que poderá nos suportar, que poderá nos deter. Talvez você se encontra fisicamente, mentalmente, espiritualmente cansado, se encontra como Pedro, achando que o teu dia da morte será amanhã, porque você está passando por um momento de crise, porque você está passando por um momento de tristeza, porque você está passando por um momento de dor. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, irmãos: tira o teu cavalinho da chuva, porque não chegou o teu tempo. Deus tem uma promessa na sua vida. Sabe o que eu aprendo? Glória que eu vou descansar em paz. Aleluia. Que eu vou dormir em paz. Aleluia. Porque ainda não chegou o meu momento. Glória a Deus. E nada dessas coisas poderão resistir às promessas que há sobre as nossas vidas. Aleluia. O céu está com você, irmão. O céu vai te guardar. O céu vai se abrir sobre a sua vida. Olha aqui, ó. Cara, eu sou apaixonado por Pedro. Hoje a gente discutia em casa. A minha esposa falou assim: eu sou como Pedro, eu descanso. Você não. Vendo aí a perseguição? Ela começa dentro de casa, galera. Eu estou falando para você. Minha esposa já estava me perseguindo, preparando a mensagem, ela me perseguindo. Você não é igual a ele. Para algumas coisas você é. Você é impetuoso, você fala, você age, mas para outras não. Eu sou igual a ele. Eu falei: deixa, eu vou provar que eu vou ser igual a ele. Se eu não sou, eu vou ser igual a ele. Eu vou aprender a ser igual a ele. Aí eu falei assim, só não falei assim: arreta-te daqui, Satanás, porque ela é minha esposa, assim, que é uma mulher de Deus. Mas eu falei assim: Senhor, acaba essa mulher, Senhor, porque ela já está me perseguindo, ela está que nem o povo judeu perseguindo os da casa. Aí Deus falava assim: tá vendo, meu filho, que eu falo que não são os de fora que perseguem, são os da casa? Só pra gente descontrair um pouquinho. Sabe, gente? Olha o que a Bíblia diz em Atos, capítulo 12, versículo 7, 8 e 11 também. Olha só. Eis, porém, Pedro dormiu, descansou e os soldados tomando conta dele ali, esperando. O Herodes está com medo desse camarada, desse baixinho feio, mal encarado. Ele não está vendo como é que eu estou montado aqui de arcos, de flecha, de espada, de escudo. O cara está todo acorrentado. Mas vamos esperar o que vai acontecer. E a Bíblia diz assim: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, ou seja, tocando em Pedro,
Imagina a dificuldade do anjo para acordar Pedro. Pedro. E o anjo com pressa diz assim: levanta-te pressa. Tenha pressa, Pedro. Então as cadeias caíram. Aleluia! E disse-me o anjo: Pedro, veste as suas sandálias. Pedro vestiu as sandálias. E o anjo voltou para Pedro e falou assim: Pedro, coloca a sua roupa. E Pedro foi lá na maior tranquilidade, não entendendo nada que estava acontecendo, e colocou a roupa. E depois o anjo falou assim, já tinha falado para ele: Pedro, depressa, vamos. E depois o anjo vira para ele e fala assim: agora põe a capa e me segue. Vamos correr, vamos fugir. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Sabe o que significa isso? Pedro levanta com maior calma. Pedro pega as suas roupas com maior calma, pega a sua capa, e o anjo está assim: levanta, Pedro, levanta, rápido, tem que ser depressa. Isso aqui, Pedro, não é uma coluna de férias não, cara, isso aqui é uma fuga, meu irmão. O Senhor me mandou vir até você para te libertar, e você está de bobeira brincando, Pedrão. Vamos lá, cara, vamos, corre, vamos. Pedro vira para o anjo e fala assim: isso que ele está falando sou eu, tá, irmãos? Através da revelação, não está na Bíblia. Anjo, fica tranquilo, cara, está tudo sob controle. Quem foi que te enviou? O anjo deve ter falado para ele assim: Pedro, o Senhor me enviou. A Bíblia diz isso: o Senhor me enviou até ti. Então por que eu vou ter pressa? Eu vou descansar no Senhor. Sabe o que está faltando para a nossa vida? Para a nossa vida é aprender a descansar nas promessas do Senhor. É entender que Ele está no autocontrole, que Ele está no controle da nossa vida, que nós não temos o controle. Eu tenho passado por uma situação muito delicada, chata, e assim, algo que eu não aceito, eu não vou aceitar. Mas eu falei para Deus: Senhor, eu só vou te pedir uma vez, eu não vou permanecer orando, mas eu vou te pedir uma vez, e eu preciso aprender a confiar em Ti. Eu vou colocar essa situação nas Tuas mãos, e daqui para frente não é mais comigo, é contigo. Eu estou esperando acontecer, porque eu sei que vai acontecer. Você precisa aprender a descansar no Senhor. Tem gente que confunde descanso com excesso de preguiça. Tem gente que não quer trabalhar esperando Deus arrumar um emprego para ele porque é promessa. Vai continuar desempregado pro resto da vida porque é preguiçoso. Sabe? A gente precisa aprender que para as coisas acontecerem na nossa vida, Deus, a gente prega que Ele é amor, que Ele é abençoador, que Ele é o Deus da cura, o Deus que liberta, o Deus que salva. Ele é tudo isso. Mas a gente precisa aprender uma coisa, cara, de uma vez por todas: Deus, Ele não dá esmola. Repita isso comigo: Deus não dá esmola. Então sabe o que você tem que aprender a fazer? Parar de pedir e fazer a sua parte para Ele fazer a dele. Aleluia. A Bíblia não diz que Pedro foi por caça chorando, que Pedro foi acorrentado, gritando: lembra-te de mim, Senhor, me ajuda, envia seu anjo, me dê força de Sansão, põe em mim uma peruca e vão as tranças de Sansão para eu tomar a forma e a força dele. Não, Pedro simplesmente entrou. Sabe por quê? Primeiro, que ele descansava no Senhor. Segundo, que você só descansa em alguém se você tem um relacionamento com Ele, se você conhece Ele. É necessário você aprender a conhecer o Deus que você chama de Pai, o Deus que você serve, o Deus que você chama de amigo. Para Deus ser teu amigo,
gente precisa aprender. Eu só posso confiar na minha esposa se eu conhecê-la bem. Ela só pode confiar em mim se ela me conhecer bem. Então é mais ou menos por aí. Deus não dá esmola, é um caminho de mão dupla. Eu faço a minha parte na terra e Deus faz a parte dele no céu. Eu ligo na terra e Deus liga no céu. É assim que a palavra diz: está ligado na terra, está ligado no céu. Está ligado na terra, está ligado no céu. Você compreende que para Deus se mover a teu favor, primeiro você liga na terra, para depois ser ligado no céu. Quando você liga na terra, a chave do céu vira a seu favor. E sabe por que a gente não confia em Deus, Carla? Como Pedro confiava? Porque no fundo do coração a gente sabe que a gente dá umas pisadinhas na jaca, que a gente, Senhor, eu tenho que me consertar. Senhor, andei fazendo isso, andei fazendo aquilo. É por isso que a gente não dorme, é por isso que a gente não descansa, é por isso que a gente não confia. Porque eu já falei isso aqui em outras mensagens. Para a gente confiar em alguém, a gente precisa primeiro confiar que nós podemos confiar. A gente precisa confiar primeiro em nós. Eu preciso confiar que eu posso confiar numa outra pessoa. Eu preciso acreditar em mim. A galera fala que Pedro era de tudo, era impossível, era falastrão. Mas a Bíblia diz que Pedro era amado por Jesus Cristo. Aleluia. E Pedro toma tanta bordoada de Jesus porque ele era um dos únicos discípulos que combatia, que confrontava Jesus, sabe? Mas confrontar é diferente de afrontar, gente. Não confundam as palavras, sabe? É a mesma coisa que alguém chegar para mim e falar: pastor, tu falou aquilo, mas aonde está na Bíblia? Vamos lá, Rafael, está aqui na Bíblia. Mas aquilo ali está onde? Está aqui. Era assim que Pedro fazia com Jesus: Senhor, mas deixa eu montar uma tenda aí para você, para Elise e Moisés aí, para vocês descansarem. Aí Jesus virou e falou assim: está de brincadeira comigo, Pedro? Sabe? Ele tomava na lata, porque Pedro era sincerão. Apesar de um dia ele ter fracassado, dele ter tido medo, dele ter tido negado Jesus, mas Pedro era sincerão. Pedro fazia por impulso. Ele era impulsivo, mas ele era um cara sincerão. Quando todo mundo estava falando no meio da tempestade do barco, os discípulos todos apavorados, achando que estavam vendo um fantasma, um espírito. Pedro fala assim: Jesus, me faz ali até você. É muita segurança para um homem só. Pastor, mas ele afundou, claro. Nem sempre nós vamos conseguir fazer aquilo que nós queremos. Existe um momento na nossa vida que nós vamos ser fracos, que nós não vamos entender a situação que nós estamos vivendo, que a nossa fé vai falhar. Mas Jesus amava tanto a Pedro, que Pedro caminha pelas águas, ele afunda, e Jesus fala assim: Pedro, tu não tem fé não, cara, me dá sua mão aqui. Eu fico imaginando Jesus rindo da cena. Jesus deve ter achado engraçado. Talvez tivesse um celular lá, Jesus ia filmar Pedro para botar no TikTok, né? É memes que se fala, né? Para fazer um meme de Pedro afundando, sabe? Pedro começa a afundar e a gritar. E Jesus fala: está gritando por quê, Pedro? Eu estou aqui do teu lado, eu nunca te abandonei. Está gritando para quê, cara? Olha eu aqui. Você só precisa esticar a sua mão, porque a minha mão sempre estará estendida sobre você. Aleluia! Oh, isso é muito lindo. Você só precisa esticar o teu braço, porque a minha já está aqui, ó. Olha aqui, ó, a mão de Jesus, ó, preparada para te socorrer. Aleluia! Nós vemos também que ele disse que Deus estava frustrando os planos dos judeus. Amém? Sabe por que Deus frustra os planos dos homens? É porque a palavra de Deus ela é uma só. A palavra de Deus não traz confusão, traz presbítero? Não traz.
A palavra de Deus não traz afronta, como nós estamos vendo aí, pessoas se degladiando na internet, batendo um no outro, sabe? Dizendo que ele é isso, que ela é isso, que o outro é isso, querendo mostrar uma superioridade no ensino, na palavra, querendo dizer que, olha só, não mexe comigo não, é porque eu sou semideus, hein? A palavra de Deus não traz tudo isso. E é por isso que Deus, ele é capaz de frustrar os homens, porque ele precisa proteger, Rafael, a sua promessa. Deus protege a sua promessa, e para que a palavra dele se cumpra, muitas pessoas vão ficar frustradas. Sabe o que isso significa? Que quando você chegar aonde Deus disse que tu iria chegar, você frustrará muitas pessoas que diziam que você não tinha condição de chegar aonde você chegou. Aquele burburinho que tu escuta no canto da igreja, meu irmão lá, eu disse que vai ser pastor, né? Desse jeitão aí, eu duvido que ele acredita. E o outro ali disse que um dia vai tocar para mais de 1.000 pessoas. Não foi ele que disse, alguém disse para ele. E se ele tem tanta certeza e convicção, é porque quem disse para ele é o dono da promessa. O dono da promessa não mente. O dono da promessa faz a promessa se cumprir. Ele não mente. Sabe, a confiança, ela se caracteriza em quê? Quando você confia, ela se caracteriza em quê? Em descanso. Ela vai se caracterizar em dormir. Você vai dormir. Você vai aguardar a provisão que vai vir do céu. Pode preparar. Sabe, a confiança, Carlinha, não te faz se precipitar. Não te deixa apavorado. A confiança não te dá medo. Pastor, mas o negócio está estranho. Se você confia naquele que te prometeu, descansa, dorme, espera pela provisão do céu. Eis, não faça nada, não se precipite, não se apavore, não sinta medo. E lembre-se que Deus, Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Amém? Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus abençoe vocês. Amém?